Todo mundo sabe que o ator de Pandora é um cara incrível. Literalmente ele tem aquelas 45 formas diferentes que ele pode se transformar usando 80% do poder. Só que existem dessas 45, 41 que a gente conhece, que são os 41 seres supremos. Só que, cara, 4 formas específicas a gente não sabe nem dizer quem são ou o que são essas criaturas ou pessoas, enfim, tudo isso que ele se transforma. Bom, hoje a gente vai tentar desvendar junto quem são essas pessoas aí, quais são as 4 formas que faltam do ator de Pandora. Inclusive esse é um dos maiores mistérios do ator de Pandora, tá? Mas se preocupa não, a gente tá aqui pra isso e eu sei que você vai vir com teorias malucas aí também sobre isso, tá? Eu vou falar tudo que eu sei com base na novel e a gente vai aderindo essa parada junto. Então vem comigo e vamos nessa. Fala seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E galera, olha só, na história de hoje a gente vai entrar mais a fundo num dos personagens mais brabos que tem, o meu favorito. Sei que vocês gostam também do ator de Pandora, o cara que é 1001 utilidades, tá ligado? Todos os guardiões no geral são bons, mas ele pra mim não tem como. O meu amor pelo ator de Pandora é muito grande. Só que a gente ainda tem muitos mistérios relacionados a ele. Será que o Maruyama vai responder isso tudo pra gente durante essa história? Bom, eu espero que sim. Espero que ele traga tudo como ele nunca deixou, né? Nunca foi o tipo de pessoa de deixar um personagem com uma ponta solta, ele sempre explica tudo. Eu espero que nos próximos volumes ele já traga isso aí completo sobre o ator de Pandora. Então, bora começar diretamente pelo seguinte. Já entendendo quem é o ator de Pandora, no começo da conversa aqui que a gente teve, a gente sabe que ele é um doppelganger. Na verdade, ele é considerado uma versão avançada de um doppelganger. Ele foi criado único e exclusivamente pelo próprio Weiss. Por isso que ele é tão apegado ao Weiss, né? Só que, cara, a razão pela qual o Weiss criou ele, o ator de Pandora, não foi nem por causa de batalha, nem por causa de negócio. Muito menos só cuidar dos tesouros de Nazarick. Pois é, não foi por causa disso. Muita gente vê lá nele, o ator de Pandora é o tesoureiro e tal. Sim, e eu vou explicar isso aí pra vocês. Só que o verdadeiro motivo dele ter sido criado, em vez disso, foi como objetivo principal de preservar a identidade da Aizen Gon, deixando para trás as imagens de todos os membros da guilda, mas não só de uma forma simbólica, também de uma forma física. Afinal de contas, ele pode se transformar em cada um desses seres supremos. Ele foi projetado para fazer isso. E é aqui que começa o interessante, né? Porque a gente sabe que o ator de Pandora, cara, ele pode imitar qualquer um pelas suas características gerais, né? Porém, ele tem 45 transformações na qual ele pode imitar completamente, literalmente replicar ela. Status, magia, habilidades, lógico, isso se limita a 80% dos poderes dessa galera aí. E detalhe, pouca gente sabe, mas o ator de Pandora também pode se transformar em animais, monstros, enfim, várias outras coisas. Ele não fica só limitado às pessoas, a gente, humanoide, heteromorfo, enfim, não, é qualquer coisa. Só que com relação a essas transformações completas dele, as 45, isso pode ser feito com uma especialização de cada nível que ele sobe, ou seja, minimamente ele precisaria de 41 níveis para se transformar em todos os seres supremos. E engraçado, a gente sabe tudo sobre a classe básica e a classe avançada dele, porém a gente não sabe nada, literalmente nada, sobre a classe de elite do ator de Pandora, ou qualquer outro nível na sua espécie doppelganger que seja muito elevado. Isso é bem parecido com a classe até de Eclipse do Weiss, por exemplo, que é interessante também. Só que beleza, vamos falar agora dessas 4 pessoas aí na qual ele pode se transformar. No começo, se a gente for parar pra pensar, o ator de Pandora pode simplesmente ter esses 4 níveis de transformação simplesmente abertos. Pô, Minas, como assim simplesmente abertos? O que isso significa? Cara, acontece que ele não teria uma especificação agora. Ele poderia simplesmente utilizar a habilidade dele em qualquer pessoa desse mundo. Talvez ele esteja simplesmente esperando conhecer alguém que seja forte o suficiente para ele ir lá e roubar as habilidades. Conseguir usar uma habilidade para replicar isso em uma das 4 aberturas que ele tem aí para transformação. Ah, Minas, mas por que ele então não usou isso no Rico Aganeia, na armadura que lutou contra ele lá, quando ele estava vestido de Ais? Simples, galera, justamente pelo fato dele estar como Ais. Aquilo ali era só um experimento que ele queria replicar, ver o que o Rico Aganeia poderia fazer. O fato dele estar imitando o Ais era para ele mostrar o nível de força que o Ais tinha pro Rico Aganeia e ver o nível de força do Rico Aganeia. Tudo nos planos do Ais, entendeu? Então ele não ia simplesmente copiar aquela armadura, até porque ele começou a luta bem, dando um pauzinho ali
ali no rio com a Ganeia, tá ligado? Depois é que ele foi sofrendo ali, até se rendeu no final. Mas no início da luta ele tava indo bem. Pra que ele vai? Ele só poderia copiar um cara que seja um nível muito, mas muito acima dele. No caso do Ainz, se ele fosse lutar contra o Ainz agora na forma dele, não tem como, o Ainz ia amassar ele. Só que aí, até então, ele pode estar esperando também alguma outra pessoa que seja forte pro Ainz. Porque o Ainz, como é o criador dele, sabe de todas as classificações que ele tem. Ele só não falou ainda pra gente na história, mas ele pode chegar pro Ator de Pandora e falar, ó, esse maluco aí é forte. Vai lá, ó, pega a habilidade dele, rouba pra tu e tal. E isso pode acontecer, por exemplo, com o Platinum Dragon Lord. E eu tenho certeza que isso seria muito eficaz nesse novo mundo. Pensa só, o Ator de Pandora podendo se transformar no Platinum Dragon Lord como dragão mesmo, no Curiel Nos Malvar, que ele também existe nesse mundo, apesar de só ter aparecido ali mesmo numa história fora da história principal de Overlord, no volume bônus, ele existe, e foi dito já pelo próprio Platinum Dragon Lord que ele tá escondido por aí. Sei lá, qualquer outro tipo de dragão, ele poderia pegar e se transformar em algum dragão. Isso faria com que ele pudesse usar 80% do poder desses caras, ou seja, isso aí traria pra gente a magia selvagem, mano. Coisa que é extinta nesse mundo agora. Coisa que só os dragões conseguem usar. Porque olha só, os 6 grandes deuses, quando eles vieram pro mundo, eles não conseguiam usar esse tipo de magia, eles criaram, né? Mostraram pro mundo outro tipo de magia quando criaram a Teocracia dele. Trouxeram outro tipo, só que os dragões começaram a ser extintos. E essa magia selvagem tá praticamente extinta. Existem poucos, tá, dragões no mundo, e a gente não vê tanto dragão assim, além do Platinum Dragon Lord, ou que seja no mesmo nível dele, que usa esse tipo de magia. E isso também serviria para muita pesquisa de Nazarick, cara, porque pensa só, o Demiurge principalmente, ele gostaria bastante de botar as mãos no Ator de Pandora, estudar esse negócio todo, como funciona a magia selvagem, porque isso também foi a base de começar a trazer os players para esse mundo. Seria muito interessante mesmo pro próprio Ainz, porque imagina só, o Ainz querendo lutar contra o Platinum Dragon Lord mais pra frente, ele poderia descobrir o ponto fraco ou algo do tipo, através do Ator de Pandora, que simplesmente replicou o Platinum Dragon Lord. E cara, isso teria uma mudança muito grande, uma mudança muito significativa da história por conta de todas as outras batalhas, tá ligado? Tudo que eles poderiam fazer, atacar a Teocracia, enfim, podia rolar muita coisa. Só que beleza, vamos partir de um pressuposto diferente agora, né? Porque pode ser que o Ator de Pandora já esteja com esses 4 níveis preenchidos. A gente imagina ele com essas posições aí, se transformando em outras pessoas, e seres tão fortes quanto o Ainz, ou até mais fortes do que o Ainz, tá? Vamos direto para uma outra teoria diferente aqui. Não tem como a gente falar especificamente de todas as pessoas, todas as transformações dele, mas ainda assim a gente poderia falar da Akemi, a irmã da Yamaiko. Yamaiko, que era um dos seres supremos, né, que criou a Yuri Alpha e criou a Decrement e a Increment também lá dentro, só que a irmã dela, na verdade, nem se juntou a Inzogon. Então por que o Ator de Pandora poderia se transformar nela? Por que ele simplesmente copiaria a irmã da Yamaiko? Não faz sentido, já que ela não fazia parte da Inzogon. Cara, isso aí é o seguinte, é porque provavelmente ela poderia ser uma personagem muito forte também. Mesmo que ela não fizesse parte da guilda, cara, ela estava sempre lá dentro. Não quer dizer que ela não esteja próxima a Isogon, que ela não fosse muito bem-vinda. Pelo contrário, era irmã da Yamaiko, cara, era um dos seres supremos. Então, em si, ela tinha ali, ela só não entrou, não foi escolhida para entrar na guilda pelo fato dela ter nascido como elfo. Então, isso foi porque a guilda era feita de monstros, só de seres heteromórficos, mais especificamente, né? Me diz aí, uma pessoa que existia lá dentro da Inzogon, que não era um ser heteromórfico, que não era um monstro. Ah, você vai falar o Touch-Me. Não esqueça, o Touch-Me também era um monstro. Inclusive a raça dele era insetoide, tá ligado? Ele era um inseto. Ele só não mostrava na armadura. Então assim, todos os seres supremos realmente eram uma guilda feita de monstros. Aquilo foi criado pelo Touch-Me lá, pelo Nine Zogon, que eram os primeiros 9, né, que criaram essa guilda aí, justamente para poder lutar contra essa galera que matava os monstros no passado, lá na época que acontecia no início do jogo. E por isso ela acabou não participando. Mas beleza, voltando aqui para Ator de Pandora, se ele pudesse se transformar nessa forma élfica, ele provavelmente seria reconhecido nesse mundo. Por quem? Especialmente pelo Rufus, o primeiro servo do Surshana. O Rufus é um dos pouquíssimos que viu os players vindo para esse mundo lá na Teocracia, viu eles vivos há 600 anos atrás, porque logo que eles chegaram nesse mundo, o Rufus foi criado pelo Surshana. Ele foi lá e fez parte de tudo. Só que, beleza, como assim? Eu tô boiando nessa história, eu tô entendendo nada. O que o Surshana, o que o Rufus tem a ver com o Ator de Pandora? Como reconheceriam ele se ele virasse elfo? Cara, tu não pegou a sacada não, né? Eu vou te explicar, relaxa. A Akemi, como eu disse, não era da Isogon, e ao mesmo tempo tinha uma elfa dentro dos 6 grandes deuses. E sim, cara, poderia literalmente ser a Akemi, tá ligado? O Rufus saberia, porque ele conheceu os 6 grandes deuses, ou seja, ele conheceu a Akemi, sacou agora o negócio?
E isso tudo iria acontecer no próximo volume, se fosse pra acontecer, né? Volume 17, quando acontece o ataque da teocracia, depois do Ainz descobrir a verdade lá no incidente da Shallter através da Antillery. Mas lógico, é uma teoria, galera, não foi confirmado nada disso, fica só no ar mesmo, até porque a gente ainda não conheceu todos os players dos 6 grandes deuses. Só conhecemos 2 deles até agora, que apareceram, um dentro da história da novel, que é o Surshano, obviamente, e o outro apareceu no Isekai Quartet, não foi direto em Overlord, mas também faz parte da história. Beleza, depois dessa possibilidade aí, nós temos também um outro ex-membro da Aizogon, só que mais especificamente não era da Aizogon, era da Nine Zogon, dos 9 primeiros lá. Acontece que no passado rolava algumas brigas internas, disputas aí pelo poder, entre aspas, né? Principalmente com o Touch Me, e esse membro acabou saindo da guilda por causa de uma briga com ele, talvez fundando uma outra guilda. E seria interessante a gente ver um outro membro da guilda perdido sendo mostrado no Ator de Pandora, não ia não? Outra coisa interessante é que, se a gente parar para pensar com relação a esse membro da guilda, a gente falou que ele fundou uma outra guilda, lutava pelo poder. A galera dos 8 Reis da Ganância também lutava pelo poder. Inclusive, foi isso que fez com que eles acabassem com eles mesmos lá. O cara derrotaram praticamente os dragões de todo mundo e se mataram por causa de poder, no geral. Olha só como é que as coisas se ligam, né, galera? É engraçado, a gente às vezes acha que não, mas, cara, tá tudo intrínseco ali, tudo entranhado. Muita doideira, né? Bom, a terceira transformação do Ator de Pandora poderia ser a Rubedo. Olha, também é interessante. Literalmente o ser mais poderoso de Nazarick, a irmã mais nova da Albedo e da Nigredo. Só que, cara, a gente tem um porém aí nessa parada. A Rubedo, ela é uma pessoa que foi criada a partir de um item mundial, né? Que é a Pedra Calórica. Então, será que o Ator de Pandora poderia replicar isso? Meu palpite é que sim, ele poderia replicar isso daí, porque as especificações dele falam que ele pode replicar qualquer coisa e qualquer pessoa, tá ligado? Principalmente se tiver dentro desses 45 aí. Isso, talvez eles não possuíssem os poderes que a Pedra Calórica dá, né, o que ela possui, mas a Rubedo em si não tem todos os poderes vindos da pedra. Ela foi criada a partir da pedra, mas ela tem os próprios poderes dela, que na verdade foram especificações de criação do Tábula Esmaradna. Foi ele que escolheu o que ela, como é que ela seria, assim como escolheu como a Albedo seria, como a Nigredo seria. Então eu acho que isso já seria o suficiente para o Ator de Pandora se transformar nela, ser mais roubado do que qualquer outro dos 41 seres supremos. Inclusive ela era mais forte do que o Touch Me ou de Nazarick atualmente no geral. Seria muito sinistro, ainda mais com, acho que mesmo com 80% do poder dela, ele ainda massacraria qualquer pessoa que tivesse que acabar, né, dentro de Nazarick, tranquilamente, até o Ainz. Seria bem interessante até a gente ver uma luta entre os dois, né, entre a Rubedo e o Ator de Pandora com o nível dela, porque, mano, já foi dito que se a Rubedo quisesse, se ela se revoltasse, ela acabaria com o Nazarick. E olha só, imagina elas lutando contra ela mesma, né, com certeza seria um negócio catastrófico. Aconteceria uma luta que assim, seria no mínimo uma luta apocalíptica e provavelmente acabaria com o Nazarick. Mas por fim, a teoria mais maluca de todas até o momento aqui desses 4, né, a última transformação que a gente está falando, seria a transformação do Ator de Pandora no Ainz. Calma, não tô falando do Ainz Caveirão. Tô falando do Suzuki Satoru, que no caso seria a forma humana do Ainz, cara. Nossa, isso aí traria literalmente muita confusão. Até eu fiquei confuso quando eu vi essa teoria, quando eu li na internet, eu falei, mano, isso não seria possível. Só que, ao mesmo tempo, é algo muito intrigante, tá ligado? Porque poderia mudar muitas classificações ali. Eu até acho que, por exemplo, traria um plot twist muito grande pra história. Acontece que isso poderia causar um conflito interno na mente do Ainz, porque, mano, imagina ele encarando ele com a forma humana, tá ligado? De frente pra ele, nossa, seria muita doideira. Mas também existe uma outra teoria interessante, que agora já envolvem os 4, né? Sobre os 4 guardiões que ficam lá no 8º andar. São 4 seres altamente poderosos, né? Inclusive também são considerados seres muito, muito roubados, os mais poderosos de Nazarick, só que eles estão abaixo da Rubedo, obviamente. Por quê? O que acontece? Quando a Aizogon foi dominar Nazarick, né? A guilda em primeiro lugar ali, eles tiveram que lutar, se dividir, né? Pra lutar contra bosses lá dentro. E dizem que esses bosses são os caras que, assim, eram os mais tops, tirando obviamente o Devorador de Todos os Mundos, lá de Yggdrasil. E quando eles dominaram isso aí, parece que eles tiveram presentes aí, como se fosse o Gargantua. Gargantua, por exemplo, foi um boss presente. E ao mesmo tempo, esses outros 4 que eles derrotaram ficaram lá no 8º andar junto com a Rubedo. Por isso, cara, que ninguém nunca conseguiu dominar Nazarick. Não tem como.
mesmo aquele grupo de 1.500 jogadores que se uniram para tentar invadir Nazarick chegou lá no 8º andar e não conseguiu passar. Os motivos principais, lógico, o Victim que tava lá, né, e a Rubedo que também era muito forte, mas esses seres, esses 4 bosses roubadões lutando junto, cara, não tem como. Os caras não tem poder suficiente para dominar Nazarick. E realmente essas poderiam ser as 4 últimas, porque é engraçado, né? Tem 4 seres escondidos e as 4 transformações do Ator de Pandora que não estão liberadas ainda pra gente. Então encaixa perfeitamente, eu acho que seja até mais plausível, mais próximo do autor trazer, apesar de que as outras, né, do jeito que o Maruyama pensa, de uma forma mirabolante, poderia ser qualquer uma dessas transformações que a gente trouxe aqui. E de qualquer forma, isso transformaria o Ator de Pandora literalmente no ser mais poderoso de Nazarick. Por mais que nas especificações dele ele não seja, se ele tivesse qualquer uma dessas transformações a mais, ele já seria. No final, a história até do Ator de Pandora conta pra gente o fundo, né, o porquê que ele gosta de estar lá como tesoureiro. Cara, na real ele gosta de gerenciar itens mágicos como hobby dele. Era a intenção original até do Ainz projetar ele, o Ator de Pandora, de uma maneira que ele não achasse estranho ele estar sozinho lá no tesouro, porque ninguém tá junto com ele. Ele não se encontra com os outros guardiões de andar, nem nada. Só que ele acredita que a posição dele como tesoureiro é um trabalho celestial. O cara literalmente foi concedido o poder celeste dele ali, ele é a divindade de cuidar do tesouro. Só que por algum motivo, a obsessão dele por catalogar os itens começou a atingir um nível de fetiche. E aí lá na web novel até, enquanto ele estava dentro do tesouro, sob as ordens do Ainz, ele não só realizava experimentos com vários itens mágicos, mas também realizava vários testes de magias, de feitiços e várias outras coisas. Isso era feito para diferenciar a escala de poder mágico usado, inclusive, para encontrar diferenças perceptíveis e não exclusivas de Yggdrasil, depois da chegada de Nazarick nesse novo mundo. Então assim, ele meio que media a diferença de poder geral do que era usado em Yggdrasil e do que está sendo usado nesse novo mundo, né? No caso, nada chega próximo, pelo menos nesse novo mundo, nada chega próximo do Yggdrasil e de Nazarick, no geral. Pelo menos até agora, que a gente não sabe como é que vai vir o volume 17. Bom, galera, eu espero demais que vocês tenham curtido esse vídeo. E agora eu peço para que você comente aí, cara, qual dessas teorias você acha melhor de transformação do Ator de Pandora? Ou melhor, se você tiver alguma outra transformação que seria muito plausível dentro de tudo que a gente já viu de Overlord, porque, cara, eu posso não ter falado alguma aqui porque o mundo é imenso. E você pode saber de alguma, então compartilha com a gente. A gente está aqui para se ajudar a informar. Teoria é muito bom, a gente adora conversar sobre esse tipo de coisa, sobre coisas escondidas. Principalmente ver depois o que a gente falou dando certo e acontecendo dentro da série, isso aí não tem preço. Tá ligado? Então vem comigo, comenta aí pra caramba que eu quero saber. E se você quiser continuar vendo Overlord aqui no canal, se inscreve aí, cara. Ativa o sininho, vamos confirmar essas teorias juntos. Por isso que você precisa estar aqui comigo, pra depois chegar lá na hora, ou você vir comentando e falar: aí, Biras, eu acertei. Ou você vir aqui e falar: Biras, tu tava certo, aconteceu isso aí, cara, das teorias que tu falou. Deu bom, mano, o Ator de Pandora é o bravo. Eu quero você aqui comigo pra isso, beleza? Então, tamo junto sempre, galera. Obrigado por mais um vídeo, por mais uma força. Beijinho no coração e eu te vejo na próxima. Valeu!